Nódulo de tireoide é um dos principais motivos que trazem os pacientes ao consultório do cirurgião de cabeça e pescoço e também ao endocrinologista, né? É algo muito comum, né? Basicamente metade das pessoas vai ter o nódulo de tireoide. Se a gente fizer ultrassom em todo mundo, a gente vai acabar encontrando o nódulo de tireoide em praticamente a metade das pessoas. A grande maioria desses nódulos é completamente benigna, a grande maioria não vai precisar de tratamento nenhum, mas óbvio que no meio de todos esses nódulos benignos a gente pode encontrar em até 5% dos casos nódulos malignos, né? Esses são os nódulos que na maioria das vezes precisam de tratamento. Então, sempre que você encontra o nódulo de tireoide, a primeira preocupação que nos vem à cabeça é essa: é possível que esse nódulo seja maligno? Para isso a gente tem alguns exames importantes, ultrassom de pescoço, ultrassom de tireoide. Em algumas situações é necessário fazer a punção desse nódulo e com esses exames, às vezes associado ou não a algum tipo de teste molecular, a gente tenta chegar a essa conclusão. Nos casos suspeitos ou nos casos com diagnóstico de câncer, a gente tem algumas opções de tratamento. A maioria dos casos acaba sendo tratado com cirurgia, né, com a retirada parcial ou total da tireoide, embora hoje em dia a gente tenha outras opções, como inclusive o segmento, quer dizer, você acompanhar aquele nódulo, mesmo com diagnóstico de maligno, em algumas situações é possível, desde que não haja nenhum crescimento, não haja nenhum sinal de progressão, que você tenha certeza que aquele tumor é um tumor pouco agressivo, um tumor de baixo risco. Então, nessa situação, a gente poderia pensar, inclusive, em acompanhamento. Mas, de uma maneira geral, como eu falei, nódulo de tireoide é algo muito comum e sempre que encontrado, você deve procurar um médico, um endocrinologista, um cirurgião de cabeça e pescoço para ser aconselhado e avaliar a necessidade de prosseguir a investigação, fazer punção ou algum tipo de tratamento, mas como eu falei, na maioria das vezes não é necessário nenhum tipo de tratamento, apenas o acompanhamento clínico com o seu médico. O câncer de tireoide é um dos tumores malignos que mais vem crescendo em incidência nas últimas décadas, né? É a doença que vem se tornando cada vez mais comum. Isso se deve em grande parte a um maior diagnóstico. Hoje a gente faz mais exame de tireoide, a gente pesquisa mais a tireoide, faz mais ultrassom. Os ultrassons, obviamente, hoje têm uma capacidade de detecção muito maior do que tinham antigamente. Então isso explica esse crescimento, na sua maioria pelo menos. A boa notícia é que na grande maioria dos casos, mais ou menos 97, 98%, a gente está falando de tumores muito pouco agressivos, que têm um comportamento clínico muito favorável e que, desde que tratado de forma correta, tem um prognóstico muito bom, a chance de cura aí na casa de 97, 98%, né? Obviamente, sempre que você tiver um diagnóstico suspeito ou confirmado de câncer de tireoide, você precisa de um especialista, um endocrinologista, um cirurgião de cabeça e pescoço, para planejar o tratamento, que na maioria das vezes envolve cirurgia de tireoide, ou seja, retirada parcial ou completa da tireoide, em alguns casos também a retirada dos gânglios do pescoço, né? Como eu falei, os pacientes tratados de forma adequada têm um prognóstico muito bom, por isso é importante que, se há uma suspeita ou um diagnóstico de câncer, você procure um médico especialista para que você receba esse tratamento, que não é nada complexo, na maioria das vezes não deixa nenhuma sequela, e você vai ter uma chance de cura, um prognóstico muito bom quando tratado de forma adequada.